Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Mirhana Mihara Bueno nasceu em Manaus, Amazonas, em uma linda família de classe média alta. Sua mãe é amazonense e seu pai, um japonês que sempre costumava fazer algumas viagens de negócios ao Japão. Às vezes, ele ficava lá por algumas semanas ou até por um mês inteiro. Um dia, o pai anunciou que faria uma viagem, só que dessa vez ficaria no Japão por 3 meses, justamente o período em que nasceria sua segunda irmã. Mas o fato é que as consequências dessa viagem foram traumatizantes e marcaram sua vida para sempre. Da vida confortável e digna que tinham, pouco restou. Em meio ao desespero e à dor, parecia muito difícil enxergar uma saída. Mas Deus transformou a vida dessa família em 180 graus e provou que Ele pode transformar um trágico acontecimento em bênção. E ela aprendeu que é na dor e nas aflições que Deus nos faz fortes e nos torna mais que vencedores em Cristo Jesus. Mirhana, que bom pra gente ter você aqui, com essa beleza toda. Tá na cara que é filha de um japonês, né? Obrigada porque você tá aqui. Conta pra gente um pouquinho como que foi que seus pais se conheceram. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, né? Queria aproveitar para deixar aqui um abraço para os meus amigos e parentes amazonenses. Bom, meus pais, eles se conheceram na empresa onde eles trabalhavam, né? É uma multinacional lá em Manaus, a Moto Honda, né? E eles se conheceram na ocasião lá. Ela era secretária, né? E ele era um do alto escalão, vamos dizer assim, da empresa. E aí eles já começaram a namorar? Então, começaram a namorar, decidiram que queriam se casar, né? Tiveram um relacionamento perfeito, um namoro, né? E foi assim que eles se conheceram. Qual que era o nível financeiro da família? O meu pai, por ser um empresário e por ser do alto escalão da empresa, ele era considerado, vamos dizer, para a época, uma classe média alta, né? E minha mãe não estava nesse grau de financeiro, mesmo que ele, mas ao se casarem, ao ficarem juntos, obviamente, eles passaram a compartilhar ali de tudo isso, né? E minha mãe, então, amazonense, ele japonês, minha mãe uma moça lindíssima, Imagino. e que casou aí com esse japonês. Tá ótimo. E como é que foi, Mirhana? Depois de quanto tempo que... Você é a filha mais velha? Eu sou a filha mais velha. Depois de quanto tempo você nasceu? Depois de pouco tempo que eles estavam juntos, logo eu nasci. Né? Eu nasci em 1981, dia 23 de maio. O que sua mãe fala, assim, de como seu pai era com você, como é que ele era com a família? Ela conta recordações muito boas, né? De que ele era um pai extremamente atencioso, muito carinhoso, né? Sempre procurando dar e dedicar tempo para mim, né, que era a filha que estava ali, e extremamente romântico com ela, muito atencioso. Então era assim que era o perfil dele, né, que ela conta. Nos negócios ele precisava viajar, né? Sim. Como é que era o esquema? Ele precisava viajar com muita frequência, né? Ele tinha alguma coisa sempre para estar fazendo no Japão, então ele ia sempre
às vezes ficava um mês, às vezes ficava 2 semanas, né? Mas isso acontecia com muita frequência. Ele sempre fazia essas viagens, né, de negócio. Aí sua mãe engravidou logo em seguida da sua irmã? Isso. Qual que é a diferença de vocês? Nós temos 1 ano e 8 meses bem de pertinho, diferença. né? Isso. E o que aconteceu quando ela estava para nascer? Então, esse foi, acho que o período mais complicado, mais difícil, né, da nossa vida e mais especialmente para minha mãe. Quando eu completei 1 ano e 6 meses, né, o meu pai disse que faria uma viagem. E a minha mãe já estava acostumada com isso, porque ele sempre fazia essas viagens. Só que ele disse que ele ficaria por 3 meses, né? E ela estava com 8 meses de grávida. Então ela disse, poxa, mas agora, né, eu estou quase ganhando o neném, não dava para você adiar. E ele disse que não podia adiar e que ficaria então 3 meses fora. E ele foi para essa viagem, ele, por esses 3 meses ele se comunicou, ele enviou cartas, né? Procurou saber como nós estávamos, mas passados esses 3 meses as cartas simplesmente pararam, né? E o contato que nós tínhamos era apenas o endereço da empresa. Na verdade, minha mãe pouco escrevia cartas, era ele quem mais mandava, né, as cartas. E ela respondia para aquele endereço que as cartas vinham endereçadas, que era da empresa. E depois desses 3 meses as cartas pararam de chegar. Ela mandava, mas não tinha resposta. Né? E Hannah, depois disso, com que frequência que você passou a ver seu pai? Olha, já fazem 31 anos. 31 anos. Depois disso, essas cartas simplesmente pararam, né? E nós não tivemos mais nenhuma notícia. Nenhuma notícia. A gente não sabia se ele tinha outra família. E minha mãe muitas vezes pensou que de repente ele poderia ter até acontecido algum acidente, ter morrido, né? Hoje eu sou mãe, eu vejo o quão difícil isso foi para ela, porque se eu ficasse sozinha com 2 crianças e uma que tinha problemas de saúde, eu não sei como eu ficaria, né? E ela então ficou sozinha. Ficou sozinha e sem notícia, o que é pior, né? Mas, de alguma forma, ela tinha que descobrir o que tinha acontecido, né? Poxa, será que morreu meu marido? O que aconteceu? Imagino que foi uma busca a partir dali, né? O que aconteceu? Então, por muito tempo ela buscou uma resposta. As cartas, simplesmente, ela não teve mais nenhum retorno, né? Eu fui batizada na Igreja Católica, então eu tenho madrinha e padrinho. Essa madrinha e padrinho são japoneses, né? E eles tinham algum vínculo com meu pai. Então, depois de algum tempo, vendo talvez ali o sofrimento dela e a falta de retorno disso tudo, eles acabaram falando para ela, olha, não escreva, não faça mais nada a respeito, porque talvez ele tenha outra família lá no Japão. Né? E isso ficou como uma grande incógnita, né, para a gente. É verdade? Procede? Será que ele tem realmente outra família lá, né? E hoje a gente sabe que realmente essa foi o principal motivo, né? Foi o que motivou ele aí. Agora, imagina a revolução, né, numa família, porque um pai é o sustento da casa, né? Vocês moravam numa casa, era casa própria, como é que ficou a situação financeira da família a partir dali? Nós morávamos num apartamento que era da empresa, né? E tudo que tinha ali dentro, toda a mobília, o apartamento, eram de propriedade da empresa. E a minha mãe, então, ela teve que voltar para a casa dos meus avós, né? Se desfazer de tudo que ela tinha, todas as joias e qualquer outro bem material que ela tivesse, para que a gente pudesse continuar a partir dali, né? Ele não deixou absolutamente nada. Depois a gente descobriu que tinha uma casa, mas era uma casa muito, muito pequena, muito humilde, mas enfim, essa casa foi a provisão nossa, porque aí ela alugava essa casa, né? E com o dinheiro do aluguel ela nos sustentava, porque ela não podia trabalhar fora. Porque ela fazia viagens para correção e algumas cirurgias, né, que a minha irmã tinha que fazer, então ela não podia trabalhar.
Agora você, Mirhana, crescendo ali, né? Por um lado, sua mãe te conta que teve um marido carinhoso, um pai presente, um pai que amava a filha. E aí você começou a se descobrir no mundo e você pedia pelo seu pai. O que ela dizia? Esse é o meu maior trauma, né? Eu falo que é muito difícil lidar com isso, porque a minha irmã, ela cresceu sem conhecê-lo, né? Então, assim, ela viu na figura do meu avô o pai, mas eu sempre soube que eu tinha um pai. Eu tinha 1 ano e 6 meses e alguns especialistas dizem que a criança ainda não tem a memória formada nessa idade, mas eu tenho muita lembrança de coisas que eu vivi. Relances, mas eu tenho, né? E ele estava no meu aniversário de 1 ano, eu tive uma festa de aniversário. E no aniversário de 2 anos ele não estava mais lá. E minha mãe conta que na hora do parabéns, né, eu simplesmente comecei a chorar e as pessoas tentavam me acalmar e ela dizia, o que foi? Conta pra mamãe, tá doendo alguma coisa? E eu falava que eu queria o papai. Então, para mim foi muito difícil. E outra coisa que me machucou muito foi o fato de sempre querer e buscar, né, um contato. Então, eu tinha aquele endereço e quando eu comecei a escrever, comecei a me alfabetizar, eu mandava muitas cartas. Cheguei a mandar cartas toda semana e ele nunca respondeu nenhuma delas. Você disse que você foi batizada na Igreja Católica. Isso. Essa coisa de ter uma igreja, né, vocês eram praticantes ou não? Sim, a minha mãe era praticante. Nós éramos praticantes, né? Ele era budista, mas ela nunca sofreu influência da religião dele, então nós sempre íamos aos cultos da Igreja Católica. Certo. Sua mãe, você acha que ela se apegou a Deus nesse momento? Porque é muito difícil, né, uma pessoa passar por uma situação dessa. O que você acha que deu força para sua mãe nessa situação? Nesse período, que foi o mais difícil, passado ali uns 2 anos talvez, a minha mãe sentiu necessidade de algo maior, né? Então nós estávamos ali, ela estava na Igreja Católica, mas ela sentia necessidade de algo mais, né? E foi quando eu comecei a ir à igreja, a Igreja Adventista, por intermédio de uma vizinha que me levava para a igreja. Então eu fui a primeira a ir, né, à igreja. Então ela me levava. E depois apareceu uma pessoa ali, um senhor, que começou a dar estudos bíblicos para minha mãe, né? Então a minha mãe se batizou quando eu tinha 5 anos. Você disse que para conseguir forças para superar essa situação, sua mãe acabou tendo uma necessidade maior de Deus, encontrou isso na Igreja Adventista. Foi uma série de estudos bíblicos que ela fez? Isso, foi uma série de estudos bíblicos, né? Então eu tinha 5 anos quando ela começou a receber esses estudos e ela decidiu que aquela era a igreja que saciava, que vinha de encontro àquilo que ela precisava, né? Então ela se batizou na Igreja Adventista. Qual que você acha que foi na vida da sua família, da sua mãe, o ponto da virada na vida da sua mãe? Eu tenho a plena certeza que o ponto da virada foi certamente quando ela conheceu esse Deus maravilhoso que nos sustentou, que foi o pai que eu não tive e que certamente supriu todas as nossas necessidades, né? Eu falo que Deus, ele literalmente foi um pai para mim, né? Em alguns momentos da minha vida, me senti muito sozinha, mesmo cercada de várias pessoas. Eu tinha uma carência muito grande em relação a isso. E cheguei a falar com Deus várias vezes, Senhor, seja meu pai, cuida de mim, porque eu me sinto como uma criança que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa de atenção. E essa decisão da minha mãe, ela foi vital para nós, né? Ela não só se batizou e foi para a Igreja Adventista, como ela decidiu incorporar tudo o mais que a religião oferecia, né? Então, nós estudamos da pré-escola até a faculdade em escola adventista. Mesmo muitas vezes ela não tendo condições financeiras. Então, ela ia até um diretor e conversava, pedia uma bolsa, pleiteava um desconto. E, por fim, a gente estudou do pré até a faculdade nas escolas adventistas. Eu imagino que você, por ter enfrentado essa situação, né, amadureceu muito cedo, você já tinha consciência da vida muito novinha.
Mas a verdade é que você acabou herdando da sua mãe essa decisão dela. Mas e você, Mirhana? Eu acredito que teve um ponto na sua vida, um momento em que você teve que assumir e falar assim, é esse o caminho que eu quero seguir, é esse o meu Deus, é esse o meu Cristo. Como que foi esse momento na sua vida? Por ela ter se decidido por uma igreja enquanto ainda eu era muito nova, então praticamente eu sou adventista de berço. Eu sempre digo isso, né? Então, eu acho que o ponto da virada para mim foi quando eu fui para o internato, né? Eu tinha muita vontade, era um grande sonho da minha vida, ir para o colégio, né? E quando eu cheguei no colégio, eu vi toda aquela moçada diferente, eu nunca tinha namorado até então, e esse também foi um outro obstáculo para mim, como me relacionar com os rapazes e tal, porque eu não tinha essa referência em casa, né? E isso foi um baita obstáculo. Eu sabia que eu queria muito construir uma família, eu queria ter um marido, ter filhos, mas eu não sabia como fazer. Eu parecia assim um cacto, sabe? Meio espinhoso, que as pessoas às vezes se encantavam, os rapazes e tal, e chegavam até mim e eu criava uma barreira, né? E eu comecei a ficar desesperada com isso. Falei, meu Deus, eu preciso me ajudar. Eu quero casar, eu quero construir uma família, eu quero ter um lar e eu não sei como fazer isso, né? Então, foi quando assim, foi como eu te falei, eu pedi para Deus ser um pai para mim, né? E eu vi que a religião naquele momento me salvou, me curou, sabe? Então, Deus certamente me colocou no colo, né? Eu me senti abraçada nesse momento, nessas orações que eu pedia, né? Me ensina a amar, eu não sei amar, né? Eu preciso conhecer e saber algumas coisas que eu não tive oportunidade de conhecer em casa, não porque eu não tive amor, porque minha mãe foi extremamente amorosa e ela tentou suprir tudo o que a ausência do pai, mas nunca é igual. Né? Nunca é igual. Tá certo. Se você pudesse dizer, olhando para a sua história, né, uma grande lição que você aprendeu de tudo isso, o que você diria? A grande lição que eu aprendi é que não importa o que possa acontecer na tua vida, se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai promover uma saída. Deus vai fazer um milagre se você confiar. Se Ele foi capaz de abrir o Mar Vermelho, se Ele foi capaz de fazer tantos milagres, Ele pode fazer na tua vida, assim como Ele fez na minha. Ele me curou do meu trauma emocional. Ele fez a minha família buscar uma saída no meio da escuridão. Fez a minha mãe encontrar uma luz no meio daquela escuridão. Então, essa é a maior lição que eu tiro. Mesmo em meio à dor e à aflição, Deus tem sempre uma forma de nos abraçar, nos tocar e nos fazer sentir amados. Esse encontro que você teve com Deus, né, que é uma coisa maravilhosa, esse trabalho que Deus faz de curar e tudo, foi uma coisa maravilhosa, impressionante, mas a verdade é que você continua tendo um pai que está distante e você disse no bloco anterior que você escrevia umas cartas para ele sem nunca ter respostas. Como que você resolveu esse assunto do seu pai aqui? Eu precisava resolver isso, né? Era algo realmente mal resolvido e eu sabia que se eu não resolvesse isso, eu não ia conseguir prosseguir. Eu nunca tive condição de pagar uma consulta, uma terapia, embora em alguns momentos eu até precisasse. Mas eu comecei a ler muito a Bíblia, a encontrar outros tipos de leituras que me ajudassem e eu sabia que eu precisava resolver isso na minha vida. Então, eu fiz uma última tentativa, né? Na época, no colégio, tinha um rapaz que escrevia em japonês. E ele me falou uma coisa que eu não tinha pensado. Não te ocorreu que teu pai, de repente, não saiba mais o português, né? E eu sempre escrevi em português. E aí ele falou, escreve uma carta. Se você quiser, escreva uma carta que eu traduzo para você. Então, eu fiz uma carta, certa de que seria a última, porque isso me machucava demais. Antes disso, eu parei por um bom tempo de escrever, né? E voltei a escrever novamente porque esse rapaz, de repente, colocou essa situação. E eu fiz uma carta de umas 3 páginas. E ali eu
me derramei naquela carta. Né? Coloquei tudo o que eu pensava, o que eu precisava dizer a ele, né? E coloquei nesse envelope alguns estudos bíblicos também, tudo em japonês. E a carta traduzida para o japonês. E mandei, só que dessa vez eu não criei expectativa nenhuma. Né? As outras cartas eu ficava ansiosa, e como criança às vezes eu ficava até doente, porque eu queria uma resposta e não vinha. E dessa vez eu não criei expectativa nenhuma. E passou umas 3 semanas e aí veio a resposta. Ah, veio a resposta. Ele escreveu. Ai, ai, ai. Depois de quase 20 anos. Escreveu em japonês? Escreveu em inglês. Em inglês? Escreveu em inglês. E aí ficou mais fácil para eu buscar uma tradução. Né? E ele escreveu em poucas palavras, né? Deixando registrado que tinha grande remorso por tudo que havia acontecido, mas não se fez claro, não explicou muita coisa. Mas eu fiquei muito satisfeita com isso, porque naquele momento é como se eu tivesse resolvido o meu problema. Encerrou o assunto? Eu encerrei, né? E aquela coisa assim eu coloquei na carta um conteúdo que fala sobre vida, Jesus, né? Então, ali estava o meu presente para ele. Tá certo. Né? E aquela dificuldade que você tinha, né, com o sexo oposto, como é que foi? Como é que Deus te ajudou a resolver esse assunto? Deus foi assim muito bondoso comigo, né? Mas foi difícil. Então foi assim. Eu assimilei um amor, depois eu cheguei a essa conclusão, e depois até por intermédio de algumas poucas consultas que eu fiz ali em terapia, de que eu assimilei um tipo de amor pela rejeição. Então, eu sempre tinha que estar buscando e conquistando, que era o que eu fazia com meu pai, né? Buscando e conquistando, só que eu não tinha retorno. Os rapazes, quando se faziam muito, como que eu posso dizer? Muito acessíveis, e todo rapaz é assim. Quando ele quer conquistar, ele dá flores, ele dá presentes e tudo, né? Então, isso não me agradava. Eu gostava de receber, eu gostava de ser cortejada, tudo, mas não era desafiante para mim, né? E aí foi nesse momento que eu parei e pensei, meu Deus, me ajuda. Ou o Senhor muda alguma coisa dentro de mim, ou o Senhor põe alguém no meu caminho que tem uma estratégia diferente para me conquistar, né? E aí veio meu atual marido, que é uma pessoa extremamente ponderada e que quando me conheceu, eu fazia parte ali de um grupo de amigos e ele também, não tínhamos afinidade nenhuma. No entanto, um dia eu desabafei e contei a minha vida para ele e ele já estava interessado, né? Então, ele disse que fez meio que um estudo sobre quem eu era e ele usou a estratégia certa, né? Ele não foi assim tão acessível, sabe? Não veio cheio de cartas, de flores, de presentes. Eu que tinha meio que conquistado. Mas era tudo a propósito, vamos dizer assim, né? E foi assim, dessa forma. Deus talvez não pôs essa cura total dentro de mim, mas Ele promoveu um encontro com alguém que soube usar a estratégia certa. E hoje é um excelente marido, que dá flores, que dá presente. Você tem um japonesinho, tá esperando outro Tô esperando, aí. Né, um que maravilha, que bonito. Mihana, a gente fica muito encantado com essa história de ver os milagres que Deus foi operando na sua vida, na vida da sua família. A gente tem um minutinho aqui de umas perguntas rapidinhas no nosso programa. Vou falar uma palavra, você me diz o que vem à sua mente. Deus. Deus tudo, a minha cura. Beleza. Efêmera. Sucesso. Família. Felicidade. Só ao lado de Deus. Pai. Pai, para mim, a pessoa de Deus, literalmente, foi o meu grande pai. Pecado. Pecado me afasta de Deus, me faz machucar o coração de Deus. Um sentimento constante. Desejo muito grande de estar com Deus, de tocá-lo. Um privilégio. Fazer parte dessa família. Um mistério.
um mistério, o céu. Mesmo que exista descrições de como será, mas para mim é um mistério que eu quero muito decifrar e estar lá. Casamento. Casamento, meu alicerce, a minha base e a minha cura também. Envelhecer. Natural, mas não gostaria que acontecesse comigo. Eu queria ver Jesus voltar sem passar pelo processo. Tá ótimo. Justiça. Justiça, eu tenho muito senso de justiça em tudo. E penso que a justiça, por mãos humanas, é em vão. Só Deus pode promover a justiça verdadeira. O seu versículo bíblico. O meu versículo bíblico, eu conto uma pequena historinha. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela tinha uma frase que ela sempre dizia. Quando eu caía, eu me machucava e chorava bastante, ela me punha no colo. E as mãos da minha mãe nem sempre eram mãos macias, porque depois de tudo isso ela teve que trabalhar bastante. Em casa, muitas vezes, mas uma mão áspera. E às vezes ela me põe no colo e aquelas mãozinhas, mesmo ásperas, deslizavam pelo meu rosto. E eu ouvia ela falando assim, já passou, a mamãe está aqui. Então o meu verso predileto é, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está em Apocalipse 21. E eu tenho certeza, Cleriane, que quando Jesus voltar, eu vou ouvir ele dizer isso para mim. E aquelas mesmas mãos que estão ainda com as marcas dos pregos vão deslizar pelo meu rosto e vão me dizer, já passou, eu estou aqui. Que coisa linda. Mehana, a gente agradece muito essa história maravilhosa, essa forma como Deus foi te curando, foi operando na sua vida. Que Deus te abençoe e a sua família também. Muito obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada Feliz, por essa história maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.